E toda essa pressão que nós estamos vendo aí de alta dos alimentos, disparada dos índices de atacado, o que para muitos significa que há uma inflação represada, acaba mexendo um pouco com as expectativas em relação aos juros, talvez não no curto prazo, mas a política ser implementada pelo Banco Central, lembrando que a gente tem a sinalização de juros zero aqui no Brasil, não é? A taxa básica nunca esteve num patamar tão baixo como agora. E nós vamos falar sobre essa situação com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Padovani, boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Bem, Padovani, vamos falar então dessa situação, né? Tem tido muita reclamação aí em relação aos preços de alimentos, o governo tomando providências, pelo menos em relação ao caso do arroz, notificação de quem comercializa o produto, dos supermercados e a redução das tarifas, mas tem uma outra preocupação geral da inflação. O arroz é apenas um ponto, é um produto de alto consumo aí pelos brasileiros, mas a gente acompanha já há bastante tempo uma pressão forte dos índices de atacado. E hoje nós tivemos a primeira prévia do IGPM do mês com uma alta de 4,41%. Em 12 meses, ele tem uma variação de 18,01%. Padovani, como é que você vê esse processo de inflação e se ele pode ter implicações na política do Banco Central? Oi, Denise, olha, esse processo inflacionário que a gente está vendo, ele está causando mais barulho do que a gente imaginava, porque você está pegando um grupo de alimentos, tem um peso de 20% na cesta de consumo da população. Isso, obviamente, reduz a capacidade, né? Quando a inflação sobe, reduz a sua capacidade de consumir, gera insatisfação e gera implicações políticas, portanto, o governo tem reagido muito a isso. Agora, olhando friamente, não tem motivo de preocupação, não, porque tudo que depende de serviços está em queda, né? Você tem mais ou menos 2/3 dos preços da economia em queda. Se a gente olhar a inflação de serviço, ela está rodando 1%. Além do que, essa alta em alimentos, ela está sendo importante, mas não é o maior choque. A gente já teve choques no passado de 20% de alta de alimentos. O que a gente está vendo agora é uma alta de 9%. Então, existe uma alta de preço, isso gera barulho, mas quando a gente olha o comportamento da inflação média no país, a situação está tranquila porque o desemprego está absolutamente elevado, a economia tem muita ociosidade. Então, isso deve ser um choque temporário que não vai trazer muitas preocupações. Do ponto de vista do Banco Central, ele está mais tranquilo ainda, porque não adianta ele subir juros, que o preço do arroz não vai cair. Isso é uma combinação de aumento de renda doméstica, demanda global, dólar forte, né, dólar para cima. Então não vai resolver muito uma alta de juros nesse momento. Quando você olha para a expectativa do próximo ano, a inflação está subindo, mas de um jeito controlado, indo para 3%. Então acho que é uma situação de preocupação, mas é muito temporária, Denise. Agora, quando a gente pega, por exemplo, os IGPs, eles não estão subindo só por causa de alimento. Você tem outros produtos que também estão em alta, entre o minério, tem uma composição aí que pode acabar encarecendo custos para as empresas. Nem por aí você vê um risco? Bom, o risco sempre tem, né, Denise? O risco da inflação está subindo, isso é verdade. Você tem uma combinação de demanda chinesa muito forte, o dólar está muito alto, isso estimula a exportação, reduz a oferta local. Então a gente vê todas as commodities em alta no mundo e no Brasil também. Se a gente olhar só a parte de alimentos, por exemplo, o IPA agrícola, ele está tendo uma alta nos últimos 12 meses de quase 40%. Isso é uma pancada. O meu ponto, no entanto, é assim, se tem por um lado uma pressão de custos, a capacidade hoje de repasse dessas empresas para o consumidor final é muito baixa, por conta do desemprego muito elevado, pela ociosidade que existe na economia, pela fraqueza da atividade econômica. Então, no curto prazo, esse choque de custos dificilmente vai virar inflação ao consumidor. O que preocupa é que, ao longo do tempo, à medida que a economia retoma a sua atividade normal, isso pode ser repassado. Mas, por outro lado, esse choque que a gente está vendo em preços de alimentos tende a ser temporário. Então, a gente está vendo um choque temporário que produz uma preocupação no momento que as empresas não têm como repassar. Portanto, a inflação ao consumidor segue estável. E lá na frente, quando haveria mais condições de repasse, o choque já terá passado. Então, na média, é uma preocupação. A gente tem que avaliar como analista, né? A gente tem que acompanhar bem, mas não é um cenário que nos deixe preocupado com relação à inflação de 2021, por exemplo. Agora, Padovani, não é só a inflação que o Banco Central olha, né, na calibragem dos juros. Ele vê outros riscos potenciais para a economia e tem uma questão muito presente, que é a questão fiscal, né? Isso. Esse sim me parece um tema importante. Assim, a inflação preocupa, mas o Banco Central não tem muito o que fazer, a inflação está muito baixa, ela sobe, mas sobe para baixo da meta. O Banco Central está confortável com relação à inflação. O que preocupa é um cenário em que o presidente Bolsonaro decida, por exemplo, não cumprir mais uma regra fiscal importante, que é o teto de gastos. Ele decide, por algum motivo,
romper esse teto, que eu acho que é difícil, porque tem muitas amarras institucionais, tem muitos controles. Todo mundo hoje tem medo de fazer bobagem na área fiscal. Nossa última experiência mostra que isso pode trazer danos importantes. Mas, de qualquer forma, vamos supor que ele decida aumentar a despesa pública de maneira importante para o próximo ano. Como a dívida já está elevada, isso vai gerar uma apreensão entre os investidores. Todo mundo vai achar que o Brasil pode se tornar uma nova Argentina. Pode sair mais dólares do país ou não entrar. O dólar é para cima. O dólar pressionado pressiona o custo das empresas. E aí, realmente, você tem um dano permanente na economia, que aí pode contaminar a inflação, não de curto prazo, mas a inflação lá de 2021, 2022. Aí o Banco Central terá que subir os juros. Então, eu acho que o Banco Central está muito mais atento à questão fiscal do que essa alta da inflação no curto prazo. Essa é um choque que se dissipa. Se a gente, no entanto, adotar uma política fiscal mais frouxa, aumentar gasto, aí sim a gente vai ter que aumentar juros, e isso é uma preocupação séria para a autoridade monetária. E na verdade não seria apenas uma decisão do presidente, né? A gente vê as contas públicas com muitas dificuldades, muitos projetos em andamento, muitas sugestões de gastos a serem destinados a investimentos e cria o Renda Brasil. Claro que isso vem por parte do governo, mas a gente tem ações também do lado do Congresso que podem trazer pressões de gastos. Sem dúvida, né? A sorte nossa é que a equipe econômica e a Câmara, não o Congresso, a Câmara dos Deputados, tem sido responsável nessa questão fiscal. Eles entendem muito bem qual que é o papel do teto de gastos. Se você respeita o teto de gastos, você dá previsibilidade às contas públicas, à dinâmica da dívida e, portanto, o câmbio fica controlado. Agora, o que a gente tem visto é que há muita pressão política, não da Câmara dos Deputados, há uma pressão política que vem do Palácio, para que se aumente gasto público e gere crescimento econômico. Isso pode ter um tremendo tiro no pé. Minha convicção, Denise, é que isso vai trazer muito debate, muita volatilidade, muito susto, mas, como eu te falei, existem muitos controles institucionais para se evitar essa mera decisão política. Por exemplo, se a gente quiser tirar o teto de gastos, a gente tem que mudar a Constituição, o que não é simples de ser feito. Tem o TCU, que monitora com atenção o orçamento público. O Renda Brasil, ele tem que ser um programa responsável, senão não passa na Câmara. A Câmara tem se mostrado responsável nesse sentido. Então, você tem muitos obstáculos ainda para supor que a gente vai simplesmente tomar uma decisão no país, a sociedade como um todo, e que, olha, a partir de agora vamos aumentar a despesa e tudo bem o impacto sobre dívida. Não, acho que não, esse é um caminho difícil de ser alcançado, mas isso vai trazer sustos, portanto, temos que monitorar. Exatamente, é toda uma conjuntura que é bastante difícil. Por exemplo, o governo teve que prorrogar o auxílio emergencial porque tem a questão, o componente político, tem o componente social envolvido nisso, aí pensou no Renda Brasil. Agora, quando se discute até uma coisa menor, em termos de valores, como o perdão das dívidas das igrejas, o presidente Bolsonaro sinalizou a possibilidade de vetar a decisão que saiu do Congresso, e aí já cria aí uma reação contrária da bancada que fez essa proposta, né? Então tem o equilíbrio político também nessa situação. Não, é dificílimo, quer dizer, se depender da vontade do político, ele vai querer aumentar gasto público, dar isenção de impostos para todo mundo, ele vai querer atrair apoio. Essa é uma forma tradicional de se conquistar apoio político no Brasil. Agora, o ponto interessante é que hoje o Brasil é uma sociedade relativamente madura do ponto de vista institucional. Não adianta uma bancada no Congresso ou o presidente da República decidir aumentar gasto. Não, você tem muitas restrições, né? Você tem a equipe econômica avisando que, olha, se a gente fizer isso, o crescimento econômico vai ser abortado, portanto, o desemprego vai continuar muito elevado, e isso vai trazer danos políticos lá na frente. Tem o TCU que vai falar, olha, você tem que cumprir regras, tem que cumprir Constituição, senão vai para a cadeia. Tem o Congresso, a Câmara dos Deputados em particular, dizendo, olha, a gente não vai mudar teto de gasto, a gente não vai mudar a Constituição. Tem a sociedade, de modo geral, que demanda estabilidade econômica e política. Portanto, há muitas restrições institucionais, não é simplesmente uma vontade do presidente ou de grupos específicos de políticos que vão fazer com que o teto de gastos ou que a responsabilidade fiscal vai para o espaço. A gente tem no Brasil, graças ao bom Deus, uma certa maturidade institucional. Bem, nós conversamos aqui com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Padovani, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise.